sinto ao meu redor sua energia. Os pássaros cantando aos teus, eu canto Deus e minhas melodias. Tanta inspiração em meu peito transforma minha alma da cada dia. Eu acordo ao amanhecer e me alimento dessa energia. Falo com Deus quando eu estou comigo em minhas orações. Sua presença faz pulsar meu coração. Falo com Deus nesta canção. Falo com Deus quando eu estou comigo em minhas orações. Sua presença faz pulsar meu coração. Falo com Deus nesta canção. Olho a natureza, vejo Deus e sinto ao meu redor sua energia. Os pássaros cantando aos teus, eu canto Deus e minhas melodias. Tanta inspiração em meu peito transforma minha alma a cada dia. Eu acordo ao amanhecer e me alimento dessa energia. Falo com Deus quando eu estou comigo em minhas orações. Sua presença faz pulsar meu coração. Falo com Deus nesta canção. Falo com Deus quando eu estou comigo em minhas orações. Sua presença faz pulsar meu coração. Falo com Deus nesta canção. Falo com Deus quando eu estou comigo em minhas orações. Sua presença faz pulsar meu coração. Falo com Deus nesta canção. Falo com Deus quando eu estou comigo em minhas orações. Sua presença faz pulsar meu coração. Falo com Deus nesta canção. Seu exemplo de fé, de força e compreensão, mostrou o caminho pro bem, ensinou a ter união. Você teve a vida sofrida, mas sempre queria nos dar de melhor. Em seus momentos difíceis, ficamos unidos, sem
Aonde você estiver, sei que está perto de Deus. Roga nossa mãe querida pelos filhos seus. Aonde você estiver, sei que está perto de Deus. Roga nossa mãe querida pelos filhos seus. Ave Maria, Virgem do céu, Santa de amor, em vosso olhar toda magia, a luz que brilha no olhar do Senhor. Venha a nós a graça que esplende de nós. Venha a nós o vosso dai paz, amor, felicidade. Aqui na terra onde andamos ao léu, fazer triunfar no mundo a verdade. Ó vós, Jesus, a rainha do céu. Ave Maria, hoje eu sou um homem novo, mudei minhas atitudes, transformei um homem velho, hoje vivo mais seguro. O tempo que ele deixou, as marcas de uma ilusão, só tinha orgulho e vaidade no coração. Alguém um dia me falou de coisas tão desconhecidas, e era o que eu precisava pra mudar de vida. O orgulho me cegava os olhos, a vaidade me consumia. Sentia um homem poderoso que nada temia. Alguém um dia me falou de coisas tão desconhecidas, que era o que eu precisava pra mudar de vida. O orgulho me cegava os olhos, a vaidade me consumia. Sentia um homem poderoso que nada temia. Hoje eu sou um homem novo, mudei minhas atitudes, transformei um homem velho, hoje vivo mais seguro.
Gratidão, Toninho. Deus da melhora. Obrigado, amigo. Deus abençoe a todos aí. Amém. Deus abençoa. Bom trabalho para todos aí. Amém. Alisson Campos, seja bem-vindo. Deus abençoa. Boa noite a todos nós. Boa noite, muito obrigado. Boa noite a todos. Boa noite. Nós vamos estar, nesse momento, fazendo uma leitura do Centelha da Lei, Rafael Lavarini. A editora é Alma Nova. Falsos profetas. Não acrediteis em toda mensagem ou comunicação atribuída a este ou aquele espírito. Para dar crédito, observe se o intermediário tem dado frutos dignos de confiança. Cuide-se daqueles que não têm feito gratuitamente o que de graça recebeu dos céus. Tenha na mensagem reveladora do Evangelho seu suporte seguro, e lá encontrará a chave que poderão lhe acolher, esclarecer e confortar. Siga confiante em Jesus e ouça uma vez mais a voz dos profetas, que ainda ressoa em nossa alma. Não vos virareis para os adivinhos e encantadores, não os busqueis, contaminando-vos com eles. Eu sou o Senhor vosso Deus. Levítico 19:31. Falsos profetas. Nossa gratidão ao Toninho pela harmonização, nossa gratidão a todos. E neste momento vamos respirar bem fundo, elevar o nosso pensamento a Deus, agradecer o dom da vida, a oportunidade da encarnação, os amigos de jornada, agradecer essa noite maravilhosa e esse momento de estudo, agradecer a Jesus, o nosso irmão, nosso amigo, nosso modelo, o nosso guia que deixou seus exemplos, agradecer a espiritualidade amiga que se faz presente, que ela esteja ao lado do nosso irmão Alisson Campos, para que ele possa trazer para a gente bastante esclarecimentos e para que possa estar abrindo também os nossos corações para o entendimento do que o nosso irmão vai trazer hoje. Então, Senhor, nós te agradecemos. Esteja visitando todos os nossos irmãos que estão com pensamentos não bacanas, que uma gotinha do seu amor seja derramada em cada um dos corações. Senhor, nós te agradecemos. Sede conosco, hoje, agora e sempre. Que assim seja. Amém. Que Deus nos abençoe. Meu amigo, nossa gratidão. Você tem uma hora para estar conversando conosco. Deus abençoe. Olá, Ademir. Muito boa noite a todos. Eu que agradeço aí a oportunidade da gente mais uma vez estar conversando, né? Estarmos aqui juntos em mais um momento que sempre é muito especial. Tenho acompanhado, felizmente, aí muitos desses encontros e tenho tido a oportunidade de saber o quanto eles têm sido proveitosos, né? E quero inicialmente agradecer aí a todos, convidá-los aí para que a gente possa pensar um pouquinho mais sobre alguns dos ensinamentos, né, dos vários ensinamentos que Jesus trouxe para a gente. E eu estava com um propósito, até comentei com a Gislaine, eu queria falar sobre um tema e acabei recebendo um vídeo, desses vídeos mesmo que circulam muito, né, pelo WhatsApp, e eu até não tenho muito hábito de abrir os vídeos por várias razões e tal, mas eu abri esse de um grupo e me chamou muita atenção, me fez me fez mudar um pouquinho a estratégia inicial e querer escrever sobre esses dois tópicos que eu trouxe aí para a gente, né? Entre o dever e a virtude, né? O dever e a virtude, eles estão previstos ali no capítulo 17, Sede Perfeitos, do Evangelho segundo o Espiritismo, dentro exatamente desse tópico, né? Falando sobre como ser esse exemplo, como buscar ser, né? Esse exemplo do Cristo, por mais que nos pareça tão distante, mas como é importante a gente buscar. E aí,
o vídeo ele me fez assim refletir exatamente sobre esses dois pontos, né, que a gente vai falar hoje um pouquinho sobre eles, que parecem, num primeiro momento, um pouco distantes, algumas vezes, dependendo da compreensão, complementares, mas exatamente nesta abordagem aí, podemos fazer mais. Essa é exatamente a abordagem do vídeo. Eu até gostaria muito de projetar o vídeo para que todos pudessem ver, mas decididamente a parte tecnológica me falta ainda muito, então eu vou só reproduzir o áudio dele em um dado momento, porque eu acho que ele é muito valoroso e é bom que todos possam ouvir, até para que talvez possam ter as reflexões que eu tive. E acho que ele vai nos ajudar também a compreender aí essa proposta. E vamos então falar um pouquinho sobre essas duas importantes premissas, né? O dever, é importante que a gente diga de início que nós temos muitos deveres, né? Como pessoas, digamos assim, como espíritos encarnados. Nós temos deveres perante o Estado, nós temos deveres perante a sociedade, deveres perante as pessoas com as quais nós convivemos de forma mais próxima, como os nossos vizinhos, deveres de ordem familiar, deveres de trabalho, né? Então, nós temos muitos deveres. É, e temos também deveres de ordem moral. Os deveres de ordem moral, eles não se restringem exclusivamente aos deveres que provêm da religião, né? A moral e religião não são coisas idênticas, né? Muitas vezes nós podemos colocá-las como sinônimas ou como similares, mas se nós formos compreender o sentido desses dois institutos, dessas duas figuras, nós vamos perceber que há muitas diferenças, como também, de fato, há muitas semelhanças. Mesmo dentro da religião, há muitas questões que, por vezes, distanciam e, claro, também que, por muitas vezes, aproximam as religiões. Mas nós vamos conceber essa ideia do dever moral para além da questão religiosa, mas numa premissa mais universal, que são aqueles exemplos, são aqueles significados que Jesus trouxe para todos nós. E eu chamo de universal porque o amor, né, por mais que cada um possa ter uma concepção de amor, o amor é universal no sentido da sua significação, né? Então, vamos entender esse dever moral também com essa premissa, nessa visão mais ampla desse significado do dever, né? E aí, eu separei alguns tópicos do que estão aí extraídos, tal como estão escritos no Evangelho, e também algumas considerações que me vieram à mente a partir dos estudos que foram feitos do que consta no Evangelho segundo o Espiritismo, né? Então, o primeiro ponto que me chamou a atenção é a seguinte expressão: o dever é a obrigação moral, primeiro para consigo mesmo e em seguida para com os outros. Então, esse primeiro ponto já nos chama a atenção para algo que muitas vezes pode parecer contraditório, né? Que é o olhar para si mesmo para depois nós olharmos para o próximo. E isso pode gerar alguma contradição, porque pode dar a entender que nós estamos nos valorizando primeiro para depois olharmos para o próximo, né? E aí a gente tem que lembrar algo muito importante, que nós não temos como dar aquilo que nós não temos, né? Como também nós não temos como ajudar alguém em algo que nós não sabemos, né? É como se eu quisesse ensinar para uma pessoa, né, algum dom, alguma prática que eu não tenho o mínimo domínio. Como, por exemplo, o Toninho estava há pouco a tocar para a gente, né? Eu acho muito bonito, mas eu não sei tocar violão.
né? Então, por enquanto, eu ainda não sei, até pretendo. Então, não tem como eu ensinar alguém a tocar violão se eu também não conheço. Então, eu primeiro tenho que olhar para mim, né? Aprender, e uma vez sabendo, talvez eu possa auxiliar alguém. Então, essa é uma primeira observação. E a gente podia falar assim, Alisson, mas você está falando de dever como algo que você vai desenvolver, né? E isso pode parecer um pouquinho estranho, porque nós temos muitas vezes o hábito de associar a palavra dever a algo, a uma cobrança, a uma obrigação, né? A algo que tem uma conotação que não está muito associada ao prazer, né? Mas sim a uma tarefa no sentido assim de que eu tenho que fazer, eu tenho que superar esse dever, né? Mas o dever, nós vamos ter a oportunidade de ver ao longo aí dos nossos estudos, né? E inclusive foi algo que me ajudou bastante na compreensão, que foram esses estudos. O dever, de fato, ele é para nós uma obrigação, né? Mas é uma obrigação que nos engrandece. É uma obrigação que nos torna melhor. Então, o dever é quase que uma busca, é quase que um propósito. Então, isso já nos deixa um pouco mais, vamos dizer assim, mais abertos, né? A entender. Eu lembro da época da escola, dever era uma coisa ruim, né, gente? Nossa, eu tenho que fazer dever. Ah, eu tô doido para fazer o dever para poder ir brincar, né? Então, assim, a gente muitas vezes dá essa caracterização ao dever. Mas o dever, na verdade, gente, é a apreensão de um conhecimento, é o domínio de uma capacidade, né? É a superação de algo que me torna ainda pequeno diante do nosso propósito maior, que é buscarmos ser como Jesus. Né? Então, o dever, nós temos que entendê-lo como algo que nos dará um aprendizado, um aprimoramento, um melhoramento. E ao conseguirmos alcançar esse propósito, nós nos tornamos melhores. Né? Por isso que Jesus vai nos dizer, e a espiritualidade amiga na codificação vai dizer que primeiro o dever ele é para conosco, né? E aí eu coloquei aí, ó, o dever para conosco é resolver as nossas próprias imperfeições. E às vezes nós temos uma dificuldade de aceitarmos que nós temos o propósito de sermos perfeitos, né? Isso pode parecer uma prepotência, mas não é isso, gente. Ser perfeito é buscar sermos à semelhança de Deus, à semelhança de Jesus, né? Então, gente, se nós estamos buscando ser como Jesus, como que isso pode ser algo ruim? Não pode ser algo ruim, né? Então, a busca da perfeição, ela tem que ser entendida como um processo natural de evolução, né? E quando eu consigo evoluir em algo, eu me coloco em condição de auxiliar aquele que está ao meu redor. É como que para que eu levante alguém, eu preciso ter forças para isso, né? E muitas vezes eu preciso estar em pé, inclusive, né, para que eu consiga levantar. Então, é essa percepção do dever como um propósito constante de evolução, né? E aí depois fala, o dever para com os outros, e aí eu coloquei assim, olha, socorrê-los em suas necessidades. E aí, gente, é importante que a gente entenda algo que, por mais que pareça tão óbvio, é muito importante a gente sempre reforçar em nós mesmos, né? Não significa que eu esteja capacitado, não significa que ao estar capacitado eu possa me impor a outra pessoa por entender que ela precisa aprender como eu. Ainda que isso, gente, seja com o melhor dos propósitos, né? Então, a gente tem que ter um cuidado para compreender que cada ser tem o seu tempo, né? Cada espírito está em um estágio. Nós
estamos, lembra disso, em evolução. Então, não é porque eu sei algo que automaticamente eu precise ensinar a outra pessoa. Não é porque eu sei algo e acho que aquilo seja maravilhoso que eu tenha o direito de impor este algo que é maravilhoso a outra pessoa. E a gente pode pensar, mas isso foi maravilhoso, isso foi libertador para mim. Por que não apresentar a outra pessoa? Porque para ela, talvez não seja. Ou talvez ela já saiba, e aquilo que eu estou passando como algo que é maravilhoso, já seja do conhecimento dela, né? Provavelmente até terá, né? Ela terá a bondade, a caridade de ouvir e respeitar aquele aprendizado, né? Mas ainda assim, isso não justifica que eu me imponha no sentido de exigir que o outro saiba aquilo, né? Então isso é algo muito importante que nós precisamos entender, né? Então, gente, por isso que eu coloquei aí socorrer em suas necessidades. E claro, isso não foi eu que construí, né? Eu estou reproduzindo os estudos, né? Os estudos que eu fiz me trouxeram isso, né? Então, assim, eu achei interessante em uma das considerações, onde eu tive essa percepção, né? De que o dever para com os outros é um dever de socorro, né? É um dever de auxílio e não o de imposição, muito menos o de cobrança, né, gente? E muito menos o de julgamento. Então isso é importante, né? Então, ao socorrermos, nós não estamos impondo, pelo contrário, nós estamos assistindo, né? E nós não estamos julgando. Pelo contrário, nós estamos fazendo naquilo que nos é solicitado, né? Que é o socorro. Então, essas foram as primeiras premissas aí que a gente pode extrair do conceito de dever, do propósito de dever moral que a gente tem no Evangelho. Um pouco mais à frente, nós fomos aí para o próximo slide, né, que eu pedi gentilmente a Andréia para transmitir para a gente, aonde que a gente encontra esse nosso dever? Né? Aonde que eu consigo saber o que cabe a mim fazer? Porque muitas vezes a gente se coloca um pouco perdido, não é mesmo? Muitas vezes a gente não consegue avançar, a gente pelo menos tem essa sensação, né, que não consegue avançar. Sabe aquela ideia da gente estar em círculos, né? A Andréia até está falando assim que ela gosta do conceito de empatia, né? Mas é isso mesmo. Porque assim, ele é necessário para que a gente tenha a compreensão de onde há espaços para que a gente possa atuar, né? Porque às vezes é aquele ditado, né, dar murro em pontas de faca, né? Se a gente pensar no sentido literal disso, o que que significa dar murro em pontas de faca, né? É você se machucar, né? É você trazer para você um sofrimento, né? E aí a gente pode ter certeza de uma coisa, gente. Jesus não quer que a gente sofra, né? Isso decididamente não. Né? O propósito de sofrimento, né, é um propósito equivocado. Né? Ele quer que nós sejamos felizes. Esse é o nosso propósito. Esse deve ser o nosso propósito. Né? Esse deve ser o nosso objetivo. E é importante que a gente tenha em mente que, mesmo naqueles momentos que nós associamos a Jesus como momentos de sofrimento, né, que a gente vê ali muito caracterizado naquela cerimônia da Igreja Católica, né, da Semana Santa, né, o que, que a gente extrai de todos aqueles momentos ali? Jesus estava sofrendo? Fisicamente ele estava sofrendo, claro, né? Mas ele estava ali fazendo o quê? Olha que legal, gente, como que a gente consegue associar. Ele estava cumprindo o quê? Um dever. Né? Qual que era esse dever? Era um dever que era mais para conosco do que com ele próprio. Lembra quando ele disse lá, quando ele foi questionado por um dos apóstolos, né? E um dos apóstolos disse a ele: não, mas o senhor não pode passar por isso, o senhor não vai passar por isso, né? Nós não vamos deixar que você passe por isso. E ele disse assim: olha, mas está escrito, né? Quer dizer, esse é o meu destino, né? Eu preciso passar por isso, né? Quer dizer, era o dever dele. Agora, ele não disse isso em sofrimento, né?
mas ele passou por aquilo com a certeza, né, de que ele estava cumprindo um propósito. E ele acreditava tanto nesse propósito que ele o fez, né, com toda coragem. Será que nós conseguiríamos passar por tudo aquilo que ele passou? Provavelmente como a gente está, não, né? Muito provavelmente como a gente está, não. Mas o propósito dele é que nós cheguemos a esse estágio. Ainda que para isso nós precisamos passar por muitas e muitas encarnações, né? Quiçá conseguíssemos fazer isso de forma tão mais rápida, né? Mas esse também faz parte do nosso avanço, né? Então, a espiritualidade, a questão 621 do Livro dos Espíritos, ela vai falar assim, olha, que nós encontramos o nosso dever moral na consciência. Gente, é na consciência que nós vamos entender quais são os nossos deveres. Percebam, quando a gente busca interiormente nos compreender, entender a nós mesmos, nós vamos, pela nossa consciência, entender os nossos deveres, as nossas obrigações. Porque a consciência vai nos mostrar aquilo que nós precisamos melhorar, aquilo que nós precisamos avançar. Né? Muitas vezes tem algo que está ali latente em nós, mas que a gente não quer pôr para fora, né? Quando eu digo pôr para fora, para nós mesmos, aceitarmos que é algo que a gente tem que fazer. E aí, quando a gente não aceita aquilo, o que a gente faz? A gente sofre. Né? A gente sofre, porque a gente não quer aceitar que a gente tem. Como, por exemplo, eu tenho que pedir perdão ao Ademir. Só que o meu orgulho não deixa. Né? Eu tenho que pedir perdão ao Ademir e o meu orgulho não deixa, e aquilo eu fico carregando, até que um dia eu consigo. Né? Eu consigo. E aquilo é o quê? É libertador. O Ademir nem lembrava mais que eu tinha feito alguma coisa para ele. Às vezes ele nem nunca pensou, porque a minha reação, a minha percepção diante de uma reação, ou talvez o do Ademir seja outra, né? Mas o meu orgulho é tão grande que eu não consegui sequer conversar com o Ademir sobre aquilo. Né? Às vezes o Ademir ia falar, ô Alisson, larga isso para lá, que isso aí nunca pensei nisso. Né? Nem que ele não estava lembrando, não, ele nem nunca pensou. Mas o meu orgulho não deixou. Então, assim, quando nós não cumprimos o nosso dever, aí sim nós sofremos. Aí sim nós sofremos, né? Então, é necessário que a gente visite a nossa consciência habitualmente, né? Habitualmente. Mas não basta ir lá, ver e nada fazer, né? A gente precisa colocar em prática. Daí, a gente volta lá no que eu disse anteriormente, né? O que é o nosso dever? É superar as nossas imperfeições. Superar as nossas imperfeições. Então, é passar por cima daquilo. E aí é interessante, porque muitas vezes, eu comentei com vocês no início, né? Que há muitos deveres. Às vezes, alguns outros deveres, nós priorizamos e deixamos de lado o dever moral, né? Então, muitas vezes, aqueles deveres de ordem social, mas eu não quero mostrar para o Ademir que eu sou fraco, né? E aí, com isso, eu fico sofrendo e não peço perdão. Por quê? Porque eu prefiro transparecer, às vezes para mim mesmo, né, gente? Nem é para o outro, não, é para mim mesmo. Que eu sou forte, né? Que eu não aceito desaforo, não levo desaforo para casa e tal, e quero ali ficar na prepotência da minha altura, né? Minha altura que não é 1 centímetro maior que o outro, mas que eu acho que é, né? Eu subo numa folha de papel e acho que isso é muito. Então, isso nos faz, né, muitas vezes, valorizar outros deveres que nós elencamos, né, em detrimento dos nossos deveres morais. Então, visitar a nossa consciência é muito importante, né? E não só visitá-la, mas colocar em prática. A nossa consciência vai nos mostrar aquilo que nós temos que avançar. Né? Pois bem, vamos lá, mais um pouquinho. O próximo slide vai falar para a gente o seguinte, mais um trecho que nós extraímos aí do Evangelho segundo o Espiritismo, né? No capítulo 17, lá no item do dever. O dever é a lei da vida. Encontra-se desde os menores detalhes, assim como nos mais elevados atos.
Gente, esse é um tópico que eu acho importantíssimo. Nós temos que entender que todas as tarefas são importantes. Todas as nossas tarefas do dia a dia são importantes. Não só aquelas que nós elencamos como grandes, né? A cada despertar, eu estava conversando essa semana com um amigo meu, e eu pensando assim, ele mandou um videozinho, a mãe dele passou por um problema, teve um AVC, e ficou com algumas, na verdade, com várias limitações imediatas, né? Mas que, graças a Deus, estão voltando às suas habilidades aos poucos, com bastante trabalho aí de fisioterapia e tal. E ela voltou a andar semana passada. E aí, assim, a gente comemorando que ela voltou a andar, feliz, né? Todo mundo feliz. E aí eu parei para pensar assim, a gente faz isso todo dia, né? Nós fazemos isso todo dia, a gente anda todo dia, né? Nós temos aqui várias pessoas, eu talvez esteja falando, pode ser ter alguém que não esteja no momento em condições de andar, né? Mas, assim, de um modo geral, que eu quero dizer, né? Nós, a maior parte de nós, né, dos seres que habitam a Terra, caminham, tem essa habilidade do caminhar. E isso parece que não tem valor, né? Parece algo natural ao ponto de nós não darmos esse valor. Então, assim, às vezes a gente precisa passar por um momento de dor para valorizar algo que nós ganhamos todo dia. Então é isso, né? Entender que nós devemos fazer com gentileza, com afabilidade, com empatia, todos os nossos atos, né? Como, por exemplo, o ato de caminhar, né? Nós podemos caminhar, e quando aí a gente pode dizer, mas como assim caminhar? O que eu posso fazer de caminhar diferente? Eu posso caminhar olhando quem está ao meu redor. Isso é um sinal de carinho, um sinal de respeito, né? Cumprimentando aquelas pessoas que estão ao meu redor, né? Porque às vezes nós fazemos uma caminhada diária e sequer observamos o que está ao nosso redor, né? Aonde nós estamos pisando, não é isso? Então, assim, os nossos atos, todos os nossos atos, nós devemos compreendê-los com a importância que eles possuem, né? Outro significado importante desse dever que está transcrito aí é também nós sermos gratos e vangloriarmos todas as nossas pequenas vitórias, né? Porque isso, gente, também é nosso dever. Porque isso significa o quê? Uma palavrinha que a gente usa muito no Espiritismo, né? Gratidão. Isso é ser grato. Quando nós chegamos ao final de um dia e agradecemos a Deus por esse dia, ou quando iniciamos um dia e agradecemos Ele pela noite que tivemos, isso, gente, é nosso dever. Mas é nosso dever no sentido de gratidão, de sermos gratos a Deus. Por isso que eu estou dizendo para vocês que a palavra dever, ela tem uma conotação que não pode ser associada exclusivamente a algo penoso, a algo difícil, a algo doloroso. Pelo contrário, né? O dever, ele é algo que nós alcançamos. Então são pequenas vitórias, né? A gente só se torna uma pessoa melhor se nós exercitarmos pequenas melhorias diárias, né? De novo, pegando lá o exemplo do Toninho, né? Eu não vou conseguir ser um ótimo tocador de violão se eu não aprender um por um ali dos acordes, do jeito de pegar o violão, do jeito de me colocar a minha mão, né? É assim que a gente aprende, né? Então, assim, quando a gente começa a tocar, aí você fala, não, obrigado, Senhor, consegui tocar, tô fera aqui tocando, mas a gente esquece que teve um monte de pequenas vitórias para que eu chegasse até lá. E a gente, às vezes, só é grato ao final. E sabe o que é o grande risco disso? É que no meio do processo, por alguma razão, eu deixe de fazer aquilo, não é abandonar, viu, gente? É deixar de fazer aquilo porque eu vejo a necessidade de fazer outra coisa. E aí eu deixei de ser grato
por aquela parte que eu aprendi. Percebam? E isso acontece com muita frequência. Porque como nós somos espíritos imperfeitos, nós temos muita coisa para melhorar, né? E às vezes a gente começa melhorando em alguma coisa e passa para outra. E vamos lembrar, gente, que o aprendizado é aquela historinha que os pais ensinaram para a gente, né? Lembra quando eles falavam assim, olha, ninguém tira de você, meu filho, conhecimento. E é uma verdade. É uma verdade, né? A gente fala assim, eu vou ter que começar tudo de novo. Não. Alguma coisa ficou, gente. Todo o processo de aprendizagem, ainda que você não tenha chegado ao final, alguma coisa fica. Então, do começo você não vai fazer, não. Isso é importante. Portanto, sermos gratos por cada etapa é muito importante para a gente compreender que nós estamos desenvolvendo, que nós estamos avançando. Ainda que às vezes a passos curtos, né? Não como a gente desejaria, mas ainda assim estamos avançando, né? Então eu coloquei aí, ó, a prática do dever, respeitando o tempo. Ó, volta aí, Andréas, senão eu estava só lendo o anterior. A prática do dever, respeitando o tempo e a evolução de cada espírito. Então é isso, né? A gente entender que nós temos um tempo, né? A gente fala assim, o tempo de Deus, mas é o tempo nosso também, né? Então, assim, nós temos um tempo que a gente precisa, né? Para conseguir atingir determinada maturidade, determinado aprendizado. E ainda que a gente não leve isso até o final, que a gente tem que parar e depois recomeçar, né? Esse recomeço, e aí me perdoe aí a palavra parecer incoerente, mas esse recomeço nunca vai ser exatamente do começo, né? Vai ser de algum ponto que nós conseguimos avançar. Então, talvez seria muito mais uma retomada do que um recomeço, né? Uma ideia de que a gente já está em algum lugar. A gente vai partir dali. Às vezes eu até vou ter que voltar para relembrar alguma coisa, mas vai ser um processo muito mais rápido do que a aprendizagem do zero, né? Então, vamos lá. O próximo slide, ele também traz uma premissa bem interessante, porque ele vai dizer para a gente o seguinte, olha, o dever começa precisamente no ponto onde ameaçais a felicidade ou a tranquilidade do vosso próximo. E termina no limite em que não desejaríeis vê-lo transposto em relação a vós mesmos. Então, quer dizer, o nosso dever, gente, ele jamais pode ser uma expressão de ofensa. Jamais pode ser uma expressão de infelicidade, né? De tirar a tranquilidade daqueles que estão ao nosso redor. Por isso, gente, que nós temos que lembrar que por mais que eu tenha determinados prazeres, esses prazeres, eles têm que ser compatibilizados, né? Eu tenho o dever de aprender determinada lição. E aí eu tenho um colega de quarto que dorme comigo. Eu posso ficar a noite inteira lá com a luz acesa para me aprender aquela lição? Não. Porque por mais que eu tenha esse dever, eu não posso tirar a tranquilidade e a felicidade da pessoa que quer descansar, porque ela também tem um outro dever, provavelmente, que é, sei lá, talvez assistir uma aula na manhã seguinte, ela tem que estar descansada para isso, né? Isso é muito importante, sabe por quê, gente? Mostra que por mais que nós tenhamos as melhores intenções, nós não podemos tudo. Por mais que nós tenhamos as melhores intenções. E aí a gente volta lá naquele primeiro slide, né? Que falou para a gente que a gente tem que socorrer as pessoas. Ou seja, ainda que eu possa e tenha condições para buscar exercitar ao máximo aquele dever que me foi incumbido, eu tenho que entender que eu preciso compatibilizá-lo com estar em sociedade, estar ao lado de outras pessoas, né? E aqui, dentro do Espiritismo, a gente pode ir além, né? Lembrarmos que mesmo não estando
fisicamente ao lado de outras pessoas numa determinada situação, os nossos pensamentos têm a capacidade de extrapolar esses limites terrenos que a gente tem, né, das paredes das nossas casas. Então, assim, por mais que eu queira algo, eu não posso esquecer que esse meu querer não pode levar infelicidade ao outro. Não pode levar, né, desequilíbrio ao outro. Porque estes propósitos, eles também possuem limites. Esses deveres também possuem limites. Né? Então, isso é algo importante que a gente precisa ter em mente. E da mesma forma, ele não pode também ser a tal ponto que transponha aquilo que eu também desejo para mim. Né? E por que isso, gente? Porque às vezes o nosso limite é impor o quanto nós conseguimos cumprir do nosso dever. Porque às vezes nós atribuímos metas muito superiores àquelas que nós temos condições de alcançar. Ah, mas eu faço isso em razão do meu dever. Tá, mas isso provavelmente vai gerar alegria ou sofrimento para você. E aí, de novo, né? Jesus não quer que nós soframos, ele quer que nós sejamos felizes, né? E lembrando sempre, né, gente, qual a felicidade, qual esse conceito de felicidade? É a felicidade divina, né? Não é a felicidade da riqueza, não é a felicidade que esteja fora do nosso alcance, né? Porque isso também é importante, porque senão nós temos o risco de começarmos a ser julgadores, né? Ah, Jesus quer que eu seja feliz, mas eu não estou conseguindo cumprir isso. Tá, mas peraí, ele quer que nós sejamos felizes em que propósito, né? Não é num propósito que eu elenco como meu dever financeiro. Eu quero ser uma pessoa milionária. Ah, mas não é esse dever que nós estamos falando. Né? Nós estamos falando de um dever moral. Não estou dizendo que há nada errado em você querer ser milionário. É um direito. Pode fazer a partir do seu livre-arbítrio. Mas aí você tem que entender que há consequências para isso. Né? Então, por isso que eu digo que é muito importante a gente ter em mente o conceito de dever que o Evangelho está nos trazendo. E, de novo, não adianta que a gente queira alcançar apenas o dever moral, porque nós somos um ser social. Então, nós temos compromisso com aqueles que estão ao nosso redor. Né? Vamos lembrar de uma outra expressão de Jesus muito importante. Né? Jesus disse assim: olha, eu não vim para derrogar a lei terrena, não foi isso? Quer dizer, o que ele quer dizer com isso? Há outros deveres que você precisará compatibilizar, além do meu, né? Além do meu. Então, assim, nós temos que ter essa capacidade, ter essa sabedoria de compreender essas questões. E aí, dentro de buscar, alcançar, na medida do possível, cumprir esses deveres. Né? E, de novo, essa caminhada é no limite da capacidade evolutiva de cada pessoa. Né? Então, é dentro desse propósito. Acho que a Andrea teve uma dificuldade aí, talvez momentânea na projeção, e aí eu vou fazer o seguinte, até que ela consiga voltar, eu vou abrir aqui no meu computador para que eu possa, para que a gente possa prosseguir, tá? Vamos lá, deixa eu só abrir aqui um minutinho. Vocês também não estão vendo a projeção, não, né? Tá, então tá bom. Eu vou abrir aqui só para a gente prosseguir, depois, se a Andréia conseguir voltar com ela, a gente dá sequência. Então vamos lá. Ó, e aí a gente tinha parado, deixa eu abrir aqui no slide. Tá. A gente tinha parado no slide. É isso, a gente tinha parado no slide 5, né? Aí o slide 6 ele fala assim, também retirado, tá, pessoal? Diretamente lá dos. A principal dificuldade que temos é em cumprir o nosso dever moral
decorre das próprias imperfeições e do apego a deveres de outra ordem, como o social e o econômico. Eu até tinha acabado de falar isso, né? Porque, na verdade, isso aqui foi eu que construí, na verdade, a partir dos estudos. Essa parte aqui não está na codificação, não. E aí, assim, exatamente o que eu acabei de comentar com vocês, né? Muitas vezes nós priorizamos outros deveres, né? Em detrimento do dever moral. É como, por exemplo, o pai, a mãe, que quer ofertar uma condição de vida muito boa para os seus filhos. E aí ele elenca lá como alguns dos seus deveres, dar uma boa escola, né, um bom aprendizado, e para isso ele vai ter que trabalhar muito para conseguir pagar a mensalidade da escola que ele quer para o filho dele. Ele está fazendo isso com a melhor das intenções, claro que está, né? Mas isso poderá levar com que ele conviva menos com os filhos. E aí, consequentemente, ele não terá como cumprir aquele dever, né, que é um dever moral, de educação dos seus filhos. Não essa educação da alfabetização, mas a educação mesmo dos valores que ele reputa como importantes, né? Ele queria deliberadamente não transmitir isso? Não. Na verdade, ele não teve tempo. Por quê? Porque ele considerou tão importante ofertar uma escola adequada para os seus filhos, ao ponto dele não conseguir ter tempo útil em casa, né? Então ele chegava só tarde, porque ele trabalhava o dia inteiro, o pai, a mãe, né? E aí ele acabou não conseguindo. Ele conseguiu ofertar aquilo que era um dever que ele considerava importante, o dever social da alfabetização, mas, em contrapartida, não conseguiu transmitir. Então, gente, isso é para mostrar que não significa que a gente esteja errado, né? Não é isso. Significa dizer apenas que muitas vezes não dá mesmo para compatibilizar. E aí é importante que a gente tenha ainda mais reflexão sobre os nossos atos, no sentido da gente priorizar aqueles que se mostram mais importantes, né? Eu até trouxe um outro slide aqui que eu coloquei também, que eu acho importante, que é compreender a passagem de Cristo na Terra como o maior exemplo de cumprimento do dever moral. Ou seja, nós podemos nos espelhar em Cristo, né? Cristo deixou para a gente tantas lições, tantos exemplos, né? Tantas parábolas que são ensinamentos para cada um de nós. Esses também podem ser importantes auxílios para que a gente, ao visitar a consciência, a gente consiga entender aquilo que a gente precisa evoluir, né? E aí, pessoal, a partir André, a gente está no 10, tá? Você conseguiu voltar aí? Pode ir no 10 para a gente, por favor. A gente acabou de falar do 10, na verdade. Aí a gente chega na virtude, né? É o 11 já, André. Beleza. Aí a gente chega na virtude. E olha que a virtude vai trazer para a gente. Aí como tal está lá no Evangelho segundo o Espiritismo, tá? A virtude, no seu mais alto grau, é o conjunto de todas as qualidades essenciais que constituem o homem do bem. Ser bom, caridoso, laborioso, sóbrio, modesto, são qualidades do homem virtuoso. Aí a gente pode falar assim, nossa senhora, Alisson, mas você deu um pulo, você saiu lá do dever para a virtude, mas é como está no Evangelho. A sequência é essa, né? E aí a gente pode pensar assim, nossa, mas está difícil, né? Na verdade, gente, é porque nós, às vezes, lemos as coisas rápido demais, né? Olha os nossos amigos codificadores colocaram. A virtude no seu mais alto grau. Então, é nós que estamos também querendo ser virtuosos demais, né? Então, a virtude, na verdade, ela não está tão distante assim dos nossos deveres. O que nós podemos dizer é que a virtude aos modos do Cristo ainda nos parece distante, ainda que bem distante. Mas não quer dizer que nós não sejamos virtuosos. Ah, com certeza a gente é.
né? Com certeza a gente é. Ainda que apenas em alguma coisa, mas com certeza a gente é, né? Então, essa ideia de virtude, gente, ela está muito mais perto do dever do que a gente pode pensar. Toda vez que nós cumprimos um dever, ou uma parte do dever que nos cabe, nós nos tornamos, na verdade, o quê? Um pouco mais virtuoso. Então, a virtude, ela vai caminhar com a gente na medida que nós consigamos cumprir os nossos deveres, né? E aí a gente vai se tornar um pouco, cada dia a gente se torna um pouco melhor, um pouco mais caridoso, um pouco mais laborioso, um pouco mais sóbrio, né? Gente, vamos, se nós fizermos aqui uma reflexão extremamente rápida, né? Vamos olhar para 10 anos atrás e pensarmos o quanto a gente aprendeu. Quanto nós aprendemos, gente, nesses últimos 10 anos. E vocês acham que nós não tornamos, nos tornamos melhores com isso? Com certeza, gente. Olha, nós vamos nos tornando perfeito a partir dos nossos conhecimentos. Na medida que a gente vai conhecendo, a gente se torna melhor. A gente deixa de fazer muitos erros que nós fazíamos antes. Isso é automático. Automático, né? O dia que nós aprendemos que se a gente jogar o lixo num lugar inadequado, né, ele vai ficar lá, a gente não joga mais. Isso é automático, né? Eu até vi uma expressão hoje que eu achei tão legal. Tinha uma imagem de um caminhão de lixo. Caminhão de lixo. E aí, o que que aconteceu? Tinha um monte de lixeiros, né? Ali atrás, segurando ali no caminhão. E aí, o filho vira para o pai e fala assim: pai, aqueles ali são os lixeiros? Aí ele falou assim: não, filho, os lixeiros somos nós. Aqueles ali são os que limpam o lixo que nós produzimos. Olha que legal. Eu fiquei assim, vendo a imagem, falei: nossa, muito legal, né? Nós que somos os lixeiros, nós que produzimos lixo. Eles são, na verdade, aquelas pessoas que limpam, né? Eles deviam ser chamados, sei lá, de outro nome, né? De pessoas que limpam, né? Eles são aqueles que corrigem o nosso trabalho mal feito, né? Que é de jogar um lixo na rua. Então, assim, essa ideia é uma ideia importante, por isso que a gente tem que ter em mente que o aprendizado, ele nos torna diferentes. Nós nos tornamos diferentes com o aprendizado. Então, se nós aprendemos muita coisa nos últimos 10 anos, pode ter certeza que nós nos tornamos pessoas melhores, né? Então, nós somos pessoas mais virtuosas. Vamos lá, André. É... André, você pode passar para o 12 aí para a gente? Ó, André não está conseguindo aí? Deixa... Ah, não, peraí. Volta aí para a gente. Passou um pouquinho rápido. Isso. Ainda lá, tirando bem pertinho daquele outro, e já caminhando para a parte final aqui, um outro trecho do Evangelho segundo o Espiritismo. Ele fala assim: olha, aquele que faz alarde de sua virtude não é virtuoso, pois lhe falta a principal qualidade, a modéstia. E tem o vício mais oposto, o orgulho. E é exatamente com essa mensagem que eu quero que a gente fique aqui ao finalzinho da nossa palestra, né? Do nosso palestra, não, dos nossos estudos, né? Que a gente está fazendo aqui são estudos. Então, assim, tenhamos sempre em mente isso. Eu acabei de dizer para vocês, reconhecer os nossos avanços é uma virtude. Agora, usarmos desse reconhecimento para acharmos que nós já estamos, aí sim é praticar o oposto da virtude, que é o orgulho. Então não há nada de errado em nós reconhecermos os nossos avanços.
O que nós não podemos, gente, é achar que nós estamos já completos, que nós já estamos resolvidos, que nós já cumprimos todas as nossas tarefas. E por que a gente não pode fazer isso? Porque existe, nesse mesmo tópico do dever e da virtude, existe uma expressão que eu achei interessante também, que ele fala para a gente o seguinte, ó, nós somos espíritos sempre, sempre em evolução. E como tal, teremos sempre deveres a serem cumpridos. Então, isso nos mostra que é importante que nós saibamos reconhecer as nossas virtudes, mas não fazer delas uma condição de estagnação, muito menos de exposição, né? Então, não é reconhecer a nossa virtude, é um processo pessoal, né? É um processo de satisfação de ter avançado, mas jamais um instrumento, né, para que eu me estagne, muito menos para que eu me sobreponha às outras pessoas. Ah, não, eu já avancei nisso, então eu não vou conviver com fulano de tal, porque ele ainda está muito atrasado. Isso não é reconhecer virtude. Isso é prepotência, né? Isso é orgulho, isso não é virtude. Virtude é a gente reconhecer que a gente avançou, mas que a gente pode avançar um pouco mais, né? E aí é exatamente nesse ponto que eu vou colocar aqui o videozinho, que no caso vai ser só um áudio, porque eu não sei fazer ele aqui de um vídeo, mas eu acho que vai ser bem legal. E ele tem 5 minutos, gente, mas mesmo assim ele é muito legal, não é cansativo. Eu acho que vale a pena a gente aproveitar. O Ademir falou que eu tinha 60. Eu acho que nesses 5 minutos ele vai falar muito mais do que eu falei. Então, eu vou me permitir colocar aqui, pessoal, para que vocês possam ouvir o quanto que é interessante esse videozinho. Só um minutinho que eu vou projetar ele aqui para a gente poder ouvir, tá? Vocês vão conseguir ouvir depois, Ademir. Eu posso mandar, se tiver algum grupo específico que você queira compartilhar lá com o pessoal, né? A gente pode também. Talvez até muitos já ouviram esse vídeo, esse videozinho também, porque ele é bastante conhecido. Mas mesmo assim, vamos lá. É sempre bom a gente relembrar, né? Deixa eu abrir ele aqui para colocar. Gente, vocês conseguiram ouvir um trechinho dele que eu coloquei ou não? Não? Não. Então, peraí que eu vou mandar ele aqui para um. Manda para mim aí. Quem sabe eu consigo apresentar. Peraí, deixa eu só tentar por essa alternativa aqui, que eu acho que vai funcionar. Quer ver? Eu vou colocar no meu computador, que aí vocês vão ouvir a projeção dele. Acho que vai ficar legal. Quer ver? Peraí. Aí, vamos lá, deixa eu colocar ele aqui agora.
pessoal, eu queria dividir com vocês uma história que eu vi essa semana. Achei muito tocante. Tá dando para ouvir, não tá? Olá, pessoal. Eu queria dividir com vocês uma história que eu vi essa semana na internet que eu achei muito tocante. É uma história verídica que fala sobre um menino de 6 anos que sofria de leucemia, é uma doença muito agressiva. E sua mãe, devastada, se recordou Tá dando para ouvir, não tá, gente? Tá? Então tá. que uma vez, ao responder a pergunta que ela fez, o que você quer ser quando crescer, ele respondeu, eu quero ser um bombeiro. Nós, quando criança, enfim, temos muitos sonhos e a gente responde essa pergunta com coisas, às vezes, muito absurdas. Eu quero ser astronauta, quero ser piloto de avião, quero ser polícia, sei lá, tantas coisas. Mas esse menino queria ser um bombeiro. E a mãe, se recordando desse desejo, ela ligou para o Corpo de Bombeiros local e conseguiu conversar com o comandante da corporação e pediu a ele se o menino pudesse, por exemplo, dar uma volta no quarteirão no carro de bombeiros, que seria muito bacana realizar um pedacinho desse sonho dele. Ao que o comandante respondeu, nós podemos fazer mais do que isso, senhora. Senhora, por favor, traga ele aqui às 7 horas da manhã, e, por favor, me passe as medidas dele. Nós vamos mandar preparar uma farda, um capacete, inclusive. E assim foi feito. Às 7 horas da manhã, o menino chegou na corporação e foi super bem recebido por todos. Comeu no refeitório dos soldados do fogo, atendeu a 3 ocorrências, onde ele foi dentro do carro-pipa, outro ele foi no carro dos paramédicos, outro no comandante. O menino ficou tão feliz com tudo aquilo que aconteceu nesse dia glorioso, que teve uma sobrevida e viveu por mais alguns meses. Porém, um dia, os médicos comunicaram à mãe que os sinais vitais dele estavam muito fracos. Então a mãe chamou a família para que estivessem próximos dele, para que pudessem se despedir do menino, e ocorreu também de ligar lá no quartel para saber se algum bombeiro poderia visitá-lo. Ao que o comandante respondeu, senhora, nós podemos fazer mais do que isso. A senhora, por favor, deixe a janela do quarto do menino aberta e em 5 minutos nós estaremos aí. E, por favor, avise no sistema de comunicação do hospital que não se trata de um incêndio, mas sim o corpo de bombeiros visitando um dos seus ilustres colegas. Em 5 minutos, chegaram todos os carros com as sirenes ligadas e uma escada mais giros foi estendida até o quarto do menino. E 16 bombeiros entraram pela janela no quarto dele. Com a permissão da mãe, eles o abraçaram e o saudaram com continências e toda a reverência. E o menino, maravilhado com aquilo, olhando todos aqueles bombeiros no quarto dele, virou para o comandante e perguntou, comandante, eu sou mesmo um bombeiro? E o comandante respondeu, sim, você é um bombeiro e um dos melhores. O menino sorriu e fechou os olhos pela última vez. E aí eu pergunto a vocês, você está disposto a fazer mais do que lhe tinha pedido? Oi, pessoal. Me desculpe aí se de repente não foi tão nítido aí o som. Eu espero que tenha conseguido ser compreendido aí por vocês.
pelo menos um pouco. Essa mensagem é uma mensagem muito bonita. E assim, por que que ela me tocou? Porque o que eles fizeram não foi nada sobrenatural. Não foi nada tão, assim, surpreendente, né? Foi algo relativamente simples. Mas aquilo representou muito para quem recebeu. E é exatamente isso que me chamou a atenção. Quando nós fazemos um pouco mais do que nós podemos inicialmente, do que nós pensamos inicialmente, não significa fazer algo tão maravilhoso, mas sermos um pouco melhor naquilo que nós fazemos diariamente, né? Então, se eu sou um professor, ser um professor um pouco melhor do que eu sou. Perceba, não é algo muito difícil de ser feito, né? É fazer um pouco mais. E é essa a mensagem. Nós podemos fazer mais. E não precisa de ser algo maravilhoso. E talvez mesmo aquilo mais que nós vamos fazer que não seja maravilhoso para nós, seja maravilhoso para quem recebe. Olha que coisa abençoada, né? Algo que nós fazemos e que para a gente talvez nem tenha uma grande conotação e vai ter para quem recebe. Então, assim, com essa mensagem e tentando cumprir aí o horário, eu quero encerrar os nossos estudos de hoje, agradecendo vocês pela oportunidade de terem me permitido fazer esse estudo, que eu falo sempre isso, é bem grandioso, e até peço desculpas, porque eu queria ter me dedicado um pouco mais ao tema, mas algumas outras questões não me permitiram, mas eu estou muito feliz de ter conseguido aprender um pouco mais, e espero que eu tenha conseguido aí também levar esse um pouquinho mais que eu aprendi para vocês. E assim, tendo crescido, sem dúvida nenhuma. Reconhecendo aqui que mesmo, ainda que não tendo sido exatamente como eu gostaria que fosse, me foi muito engrandecedor o estudo. E é assim que eu desejo também que vocês recebam com também esse propósito de ser um pouco mais de aprendizado para vocês, como foi para mim, tá bom? Muito obrigado a todos. Acho que agora a gente já faz em seguida a prece, não é isso, Ademir? Beleza, então vamos lá. Senhor Deus, Pai de infinita bondade, que com tanta gentileza nos ampara diuturnamente, nós os agradecemos por cada aprendizado, por cada dever alcançado, por cada propósito cumprido, e por o Senhor e a espiritualidade amiga nos assistirem em cada um desses propósitos, nos amparando e nos guiando nos pequenos passos que nos levam ao êxito da caminhada. Que o Senhor possa estar conosco, hoje e sempre, dando-nos força para que superemos as nossas dificuldades e consigamos avançar um pouco mais em busca da perfeição, cumprindo os deveres a nós atribuídos e, com isso, nos tornando um pouco mais virtuosos nessa nossa caminhada. Sem, porém, jamais deixar que o orgulho e a prepotência tome conta de nós. Que possamos ser notadamente modestos em nosso agir, de forma a estarmos assim sempre a progredir. Que o Senhor abençoe a cada um de nós, abençoe os nossos lares, especialmente a todos aqueles que hoje passam por dificuldade, por dores, pela dificuldade do desapego, do corpo físico, que possa amparar a cada um de nós, você que conhece, Senhor Deus, cada um na sua necessidade, que possa ampará-los, dando-os força, dando a todos nós, né, força e fé para continuarmos a nossa caminhada. Agora e para todo sempre, que assim seja, graças a Deus. Que assim seja.